Olá, amigos e amigas do Núcleo Espírita da Polícia Militar. É com muita alegria e grata satisfação que estamos aqui com vocês mais uma vez para falarmos sobre um tema que a casa propôs, que este núcleo propôs. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, que possamos rogar aos bons espíritos amigos, aos espíritos benfeitores, que nos amparem, nos intuam, nos inspirem, para que tudo o que for dito aqui, de alguma maneira, de alguma sorte, sirva para cada um de vocês, a título de esclarecimento e consolo. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Céu e o Inferno à Luz do Espiritismo. Nós teremos como obra base para a nossa reflexão o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, especificamente os capítulos 3, 4 e 5 desta obra. Esta obra que faz parte do que nós chamamos o Pentateuco Kardeciano, em conjunto com as outras 4 obras básicas da doutrina espírita. Iniciaremos a nossa reflexão assim com alguns questionamentos. Para onde vamos depois da morte? Em que nos tornaremos ao deixar o corpo? Seremos melhores ou não? Continuaremos a existir? Que será do ser humano após o instante fatal, após a desencarnação? Essas talvez tenham sido algumas perguntas de muitos homens e mulheres ao longo da história da humanidade, E ainda hoje também algumas pessoas podem se fazer esses questionamentos. Perguntas essas que foram respondidas de muitas formas, com interpretações diversas, e essas interpretações estavam coerentes ou não, de acordo ou não com a realidade. A concepção dessa vida futura também variou e ainda varia muito no imaginário humano. Isso porque tal compreensão ela vai depender muito do desenvolvimento do ser, do desenvolvimento do senso moral e as noções mais ou menos justas que os seres humanos fazem do que se entende por mal e do que se entende por bem. Em comentário de Kardec à questão do Livro dos Espíritos 959, nós temos: em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro, para lá do túmulo, e isso é muito natural. Qualquer que seja a importância que ligue a vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto essa vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se, nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte. Podemos fazer os nossos planejamentos, podemos organizar a nossa vida, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Nada nos garante que os nossos planos serão concretizados em vista de que dependemos da vontade de Deus. E essa preocupação com relação à vida futura, se torna ainda mais forte quando a humanidade se depara com situações como a pandemia que estamos vivenciando, em que, por exemplo, há um grande número de mortes acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a morte se aproxima das nossas vidas, principalmente quando são mortes muito trágicas, coletivas, é que passamos a pensar mais tanto na morte quanto na vida. Alguns pensam do que será após a morte do corpo, após a desencarnação, porque não conhecem sobre a realidade espiritual, não acreditam, mas outros se preocupam muito quando a morte se aproxima de suas vidas, com relação a si mesmos, se também vão morrer, desencarnar, ou então esses medos se volta para aquelas pessoas que ama, a forma como vão desencarnar. Então, são alguns medos que podem surgir nas pessoas quando se deparam com situações
mais trágicas, né? E com relação à vida, a gente passa e tende a pensar também diante de tragédias coletivas, diante das aflições da vida, como nós estamos vivendo a nossa vida, qual o caminho que estamos percorrendo, o que é que nós estamos fazendo de fato, a que nós estamos dando valor. Então, quando a morte chega até nós de forma próxima, né, se aproxima de nós, nós tendemos a pensar tanto nela, né, quanto na própria vida. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Assim, segundo nos traz o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 4, no item Intuição das Penas Futuras, desde todas as épocas, o ser humano acreditou, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz de acordo com o bem ou mal que se praticasse no mundo. E as penas e as recompensas acabavam dessa forma por refletir os instintos predominantes dos homens e mulheres da época. Então, era a forma como os seres humanos enxergavam em cada época, é que eles tendiam a pensar como seriam as penas e recompensas na vida futura. Então, a partir daquilo que ele vivia na Terra, se refletia no mundo espiritual. Quando está encarnado, ele tem lembranças, mesmo que inconscientes, né, intuitivas, daquilo que ele vivenciou no mundo espiritual. E no Livro dos Espíritos, reforçando tal ideia, temos na questão 960 o seguinte. Pergunta-se Kardec: de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos da existência de penas e recompensas por vindouras? É sempre a mesma coisa, nos responde o Livro dos Espíritos. Pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque sabei o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala, o vosso eu consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis muito e muitas vezes. Contudo, ainda que tenhamos esse pressentimento, como nos afirmou aqui os Espíritos, nesta questão do mundo espiritual, há aqueles, né, que não admitem de forma alguma a realidade extracorpórea, o que muitas vezes é um reflexo, na verdade, do seu orgulho, do orgulho que carregam dentro de si, da mesma forma que essas pessoas não admitem também a existência de Deus, né? Muitos por ignorância também, né? Porque não sabem, mas não fazem questão nenhuma de saber, de procurar, de buscar respostas, simplesmente preferem se manter ignorantes da realidade espiritual. E o orgulho que pesa muito no ser humano, né? De se achar muitas vezes até melhor do que Deus. Mas, admitindo-se assim a vida além da morte, a compreensão do estado da alma após a morte do corpo sempre esteve permeada de muitas alegorias, mitos e interpretações errôneas. O que refletia, e ainda a gente vê que reflete, né, em alguns casos, a imaturidade espiritual dos seres humanos. Os medos, né, a ignorância, os sentimentos inferiores dentro de si, diante do que não se compreendia no passado e nem era possível também constatar, né, pelas próprias limitações espirituais, tecnológicas e científicas de antes. Então, só com o progresso, né, da humanidade que foi possível as coisas serem reveladas a nós, né, assim como aconteceu com a doutrina espírita. Depois de séculos e séculos que Jesus nos prometeu o Consolador, a doutrina espírita vem para nos esclarecer muito dos ensinamentos de Jesus. E diante, assim, de tantas percepções em desacordo com o que de fato acontecia à alma após a morte do corpo,
para onde de fato ia o espírito após a desencarnação, o Espiritismo assim veio a lume, né, para melhor nos esclarecer sobre as questões do mundo espiritual. O Espiritismo, dessa forma, como nos diz Kardec no livro Céu e Inferno, vem resolvê-las, essas questões, essas dúvidas, né, sobre a vida após a morte, demonstrando o verdadeiro destino do homem, né, tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos. Chega-se a uma conclusão. Isto quer dizer que, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar nas observações diretas que o Espiritismo nos faculta, né? Como as comunicações espíritas, por exemplo, que nos mostram o estado futuro da alma, né? Não mais como uma teoria, né? E uma teoria muitas vezes equivocada, errônea, falsa, mas como uma realidade, ao desvendar todas as ocorrências da vida após a morte, mostrando-nos assim tudo como consequências perfeitamente lógicas da vida na Terra. E mesmo que o Espiritismo ele rompa com as fantasias criadas pelos homens, as consequências para aqueles que fizeram mal na Terra não são menos angustiantes. E aí que surge esta obra, né, O Céu e o Inferno, e Kardec vai nos dizer na Revista Espírita de 1865 o objetivo dessa obra. E nos fala assim: o título desta obra indica claramente o seu objetivo. Aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino, como nos nossos outros escritos sobre a doutrina espírita. Aí nada introduzimos que seja produto de um sistema pré-concebido ou de uma concepção pessoal, que não teria nenhuma autoridade. Tudo aí é deduzido da observação e da concordância dos fatos. E é na obra O Céu e o Inferno que Kardec vai melhor esclarecer sobre as concepções de céu e inferno que algumas doutrinas religiosas têm, né, comparando assim com a visão que a doutrina espírita traz. Em geral, como diz Kardec na obra, a palavra céu vai designar o espaço indefinido que circunda a Terra, mais particularmente a parte que está acima do nosso horizonte. E os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos, né, de matéria sólida e transparentes, formando assim esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. De acordo com a teologia cristã, podemos falar de 3 céus, né? O primeiro é o da região do ar e das nuvens, o segundo, o espaço em que giram os astros, e o terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação, né, dos que contemplam face a face Deus, dos anjos, né, dos espíritos mais evoluídos. Com o avanço da ciência, com o conhecimento dos astros, do que permeia o universo, das leis universais, as ideias relacionadas à localidade do céu passaram assim a ser questionadas, né? E diante da inconsistência de certas doutrinas quanto à explicação da destinação da alma após a morte, o que a doutrina espírita nos traz de esclarecimento? Temos, assim, um mundo corporal, material dos espíritos encarnados, e um mundo espiritual dos espíritos desencarnados, que é a verdadeira morada dos espíritos. E segundo nos traz Allan Kardec no livro Céu e Inferno, os seres do mundo corporal, devido mesmo à materialidade do seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda a parte, em redor de nós como no espaço, sem limite algum designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, transpõem as distâncias com rapidez do pensamento. Na questão 1012 do Livro dos Espíritos, vamos ter também: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? E os espíritos vão nos responder:
As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si o princípio de sua felicidade ou de sua infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especificamente, especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Diante disso, sendo o ser humano composto de espírito, perispírito e corpo, o espírito precisa do corpo para reencarnar, para cumprir as missões na Terra, realizar o trabalho necessário ao seu adiantamento. Contudo, o espírito é o ser principal, é o ser inteligente, o que sobrevive após a morte do corpo e mantém assim a sua individualidade. Dessa maneira, a felicidade ou infelicidade do espírito em relação à sua destinação futura vai depender muito do progresso que esse espírito alcançou. E esse avanço também depende desse trabalho que o espírito ele realiza em si mesmo para progredir intelectual e moralmente. Então, depende do espírito essa condição feliz ou infeliz após a sua desencarnação, após a sua morte. Mas para isso é necessário esse esforço, esse trabalho em si mesmo para superar as suas más inclinações, as suas imperfeições, para que ele saia da encarnação atual melhor do que ele veio. Porque ele encarnou para que ele pudesse resgatar determinados débitos ou cumprir determinada missão, e para isso passou por provas e expiações, passou por algumas situações que foram, claro, deveriam ser úteis para ele no sentido de fazê-lo melhorar. Sendo assim, depende do espírito essa felicidade ou infelicidade futura a partir de como ele vai vivenciar a vida atual, de como ele vai passar pelas provas na vida atual, se com revolta, se com violência, se culpando o outro, ou de uma maneira resignada, trabalhando em si aquilo que precisa trabalhar no sentido de se melhorar, buscando fazer o bem, buscando agir com amor. Então, essas são algumas coisas que nós precisamos nos atentar enquanto encarnados para que a gente saia dessa encarnação melhor do que nós entramos. Não nos mantenhamos estagnados ou nem pioremos a nossa situação a partir dos nossos comportamentos. No livro Nosso Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, por exemplo, há algumas reflexões de André Luiz no instante em que ele está nas zonas inferiores, sobre a sua passagem pela Terra. Enquanto ele está ali passando pelo sofrimento, ele começa a refletir sobre sua vida, porque ele já entendia que ele já não estava mais encarnado. E nos diz assim em alguns trechos: eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não sei. Mais adiante ele vai dizer: em verdade não fora o criminoso, ao meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Um pouco mais, já no final do capítulo, desse capítulo das zonas inferiores, ele vai dizer: filho de pais, talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar o lar, conseguir a filhos, perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra
ceitil do débito enorme. Né? Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei, esposas e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, né, André Luiz reflete, como a flor de estufa não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolveram os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente um desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Ou como o mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Aqui vemos uma reflexão muito interessante de André Luiz, que talvez seja de muitos espíritos que quando chegam no mundo espiritual, com a consciência ampliada, vendo tudo aquilo que fizeram na encarnação que acabaram de deixar, né, ou em outras encarnações, caem de repente na culpa, no remorso, na angústia, porque percebe que perderam tempo, como nos diz André Luiz aqui, né? Deu valor às coisas materiais, né, ao dinheiro, não olhava para as questões espirituais, para o espírito, não dava valor às pessoas, à sua família, havia uma atitude egoísta, orgulhosa, só olhando para si. Então, vimos aqui uma reflexão perfeita para compreendermos a situação de muitos espíritos que chegam no mundo espiritual e se veem perdidos, angustiados, né, desolados por terem percebido que durante uma encarnação não conseguiram aproveitar muita coisa ou quase nada. Né? No intervalo, assim, das existências corporais, o espírito ele volta para o mundo espiritual, onde lá ele vai ser feliz ou infeliz, segundo o bem ou mal que fez, ou até a própria omissão diante de algumas situações da vida. Porque não fazer o mal não quer dizer que eu esteja fazendo algo produtivo, né, em termos morais. É necessário não só não fazer o mal, como nos traz o Livro dos Espíritos, mas é importante que nós façamos todo o bem que nós pudermos, né, porque ficar parado também é um grande mal. Deixar que as coisas aconteçam sem que eu possa contribuir de uma forma benéfica, boa para as pessoas ou para as situações ou para a humanidade, também é um grande mal. E pode haver o progresso também entre uma encarnação e outra no mundo espiritual. O espírito ele não só progride enquanto encarna, há também esse progresso no mundo espiritual. O próprio André Luiz, ele é socorrido da zona umbralina, né, e ali ele passa a realizar trabalhos no mundo espiritual, né, a estudar, a se aperfeiçoar, e nesse processo ele também está evoluindo, está crescendo, né, se preparando também para uma próxima encarnação, aí de uma maneira mais consciente, né, de uma maneira às vezes mais segura. Então, não há só evolução enquanto está encarnado. No mundo espiritual também o espírito cresce, mas é no mundo corporal, na matéria, em que vai se consolidar aqueles aprendizados que ele teve enquanto estava no mundo espiritual. Assim, no estado espiritual, o espírito vai recolher os frutos do seu progresso, né? Também irá se preparar para as novas lutas, né? E toma outras resoluções que o ajudarão nesse retorno a uma nova encarnação à humanidade, né? Tentando colocar em prática aquilo que aprendeu
no mundo espiritual. E assim no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, nós temos a seguinte afirmação: por toda parte há a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos e todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Então, nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Onde a gente pode dizer que está o céu? O céu está em toda parte. Não há nenhum contorno que o trace limites. Os mundos adiantados, os mundos mais avançados, são as últimas estações do caminho do espírito. E são as virtudes que vão facilitar a entrada dos espíritos a esses mundos mais avançados, mais evoluídos, assim como os vícios, as imperfeições vão impedir que eles tenham acesso a esses mundos. E para ficar mais claro de qual é o entendimento espírita do que vem a ser o céu, os espíritos nos esclarecem na questão 1016, no Livro dos Espíritos. Em que sentido se deve entender a palavra céu? É a pergunta. Acreditais que seja um lugar, como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos estão indistintamente aglomerados, com a única preocupação de desfrutar durante a eternidade de uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos desfrutam de todas as suas qualidades, sem os tormentos da vida material, nem as angústias próprias à inferioridade. Assim, a imagem de que os anjos ficam no céu somente contemplando a obra de Deus, contemplando a vida espiritual, é um grande equívoco. No mundo espiritual, como nós podemos ver na obra que comentamos anteriormente, Nosso Lar, dentre outras obras que falam do mundo espiritual, há muito trabalho na esfera espiritual. E é importante que se tenha trabalho em auxílio daqueles espíritos que ainda estão escravizados ao mal, trabalho em favor dos espíritos que estão encarnados aqui na Terra. Então, é importante o trabalho para a própria evolução do espírito. Então, essa imagem de espíritos perfeitos descansando é completamente equivocada. Os espíritos mais evoluídos trabalham muito para ajudar, principalmente auxiliar aqueles espíritos que estão em condição inferior, a fim de que os ajudem a avançar, a progredir. Já o que diz respeito à concepção de inferno, tal lugar é símbolo da habitação de espíritos maus, espíritos ruins, espíritos criminosos, e é onde habita a figura que se denomina Satanás ou Diabo. Antigamente, achava-se que o inferno estava situado nas entranhas da terra, mas, de acordo com Lamartine Palhano Júnior, no livro Teologia Espírita, ele vai dizer que a significação desse vocábulo inferno está hoje restrita à morada dos condenados. Mas, no progresso da ciência geológica e astronômica, tendo esclarecido a estrutura do globo terrestre, a sua verdadeira posição no espaço exilou o inferno do seu seio e hoje nenhum lugar determinado lhe é assinalado. Palhano Júnior ainda assevera que, segundo os conceitos religiosos das igrejas cristãs, inferno é o lugar ou situação pessoal em que se encontram os que morreram em estado de pecado. E esse conceito tem sido utilizado pelo poder temporal concentrado na organização religiosa para a subjugação das populações e dos povos por meio do medo de um Deus que castiga com o mal eterno ao pecador. É muito comum, ainda hoje, vermos no discurso de alguns religiosos a ideia de um Deus que castiga, que pune, que condena as pessoas que cometem erro, mesmo que falem de forma indireta,
E muitos vêm com o intuito de manter um certo controle sobre as pessoas, né? No sentido mesmo de manipular. No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, de forma comparativa, ele vai demonstrar um pouco as semelhanças e diferenças da visão pagã do inferno e da visão cristã desse inferno. Quando comparadas as duas visões, Kardec assevera que, salvo alguns detalhes, há muita proximidade entre elas, e falando inclusive que houve uma imitação do inferno cristão ao inferno pagão. Uma delas é em relação à imagem do fogo, né, que tanto na representação do inferno pagão quanto no inferno cristão, o fogo material é a base dos martírios, uma vez que simboliza as mais cruéis aflições. Contudo, os cristãos ainda extrapolam nas imagens infernais em relação às que traziam os pagãos. Isso é algo interessante, né? Kardec vai trazer nessa obra essa informação de que as imagens que haviam na descrição do inferno pagão, nas obras de poetas, por exemplo, de escritores antigos, quando nós vamos fazer a comparação com as imagens trazidas do inferno cristão, sempre são piores, mais difíceis e mais dolorosas do que as imagens do inferno pagão. E olha que estamos falando aqui de uma concepção cristã. A concepção cristã de inferno ainda acaba sendo mais difícil, né? Mais violenta, mais punitiva e mais cruel do que a própria imagem do inferno pagão, né? Uma outra questão próxima nas duas visões, a pagã e a cristã, é a ideia que há um rei, né, do inferno. É uma figura maligna que comanda o lugar. No caso cristão, é a imagem de Satã, do diabo. Mas, na visão pagã, esse ser que comandava, denominado de uma denominação chamada Plutão, se limitava a governar o Império Sombrio, né, que lhe havia dado em partilha, mas não era necessariamente mal. Mantinha junto a ele, próximo a ele, os que tinham feito algum mal, mas não induzia os homens à maldade, né, só pelo seu bel prazer. Isso é algo também bastante interessante de saber. No caso de Satã, pela visão cristã, ele busca a todo momento influenciar negativamente as criaturas para realizarem o mal. Então, pela visão cristã, o diabo, Satã, estava ali o tempo todo tentando, né, os homens e mulheres a fazerem algo errado, e isso tudo dava prazer, né, de ver as pessoas caindo em tentação, se equivocando, agindo de forma ruim, cruel. Então, nessas visões, o inferno é um lugar físico, material, né? E onde estaria dessa forma localizado o inferno? Conforme a citação em O Céu e o Inferno, alguns doutores o têm colocado nas entranhas mesmas do nosso globo. Outros não sabemos em que planeta, sem que o problema se haja resolvido por qualquer concílio. Estamos, pois, quanto a este ponto, reduzidos a conjecturas. A única coisa afirmada é que esse inferno, onde quer que exista, é um mundo composto de elementos materiais, né, com conto sem sol, sem estrelas, sem lua, mais triste, inóspito, mas desprovido de todo o germe e das aparências benéficas que porventura se encontre ainda nas regiões mais áridas desse mundo em que pecamos. Além das concepções de céu e inferno, tens também as concepções de purgatório e limbo. O purgatório, dessa forma, aparece como uma posição intermediária, momentânea, entre os extremos céu e inferno. A uma não sendo tão boa para ir para o céu e nem tão ruim para ir para o inferno, ela vai passar por um processo de purificação no purgatório. Segundo Kardec, o purgatório é incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme, né, com a justiça de Deus que o inferno, porque vai estabelecer penas menos rigorosas, né,
e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. Assim, não há um lugar específico para o purgatório, como a tradição localizou o céu em esferas elevadas e o inferno nas profundezas da terra. Na questão 1013 do Livro dos Espíritos temos que se deve entender por purgatório: dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então, o purgatório, no nosso entendimento espírita, seria esse momento que nós estamos vivendo na Terra, em que vamos passar por várias provas e expiações a fim de purificar o nosso espírito. Com isso, Kardec nos traz no livro O Céu e o Inferno, para melhor esclarecer a ideia do purgatório, o seguinte: o purgatório não é, portanto, uma ideia vaga e incerta. É antes uma realidade material que vemos, tocamos e sentimos. Ele existe nos mundos de expiação como a Terra, onde os homens expiam o passado e o presente em proveito do futuro. Contrariamente, porém, à ideia que dele se faz, depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço, o esforço sobre si mesmo. O livramento se dá não por conclusão de tempo nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo: a cada um segundo as suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Além do purgatório, tem-se também a ideia de limbo, para alguns casos especiais, como, por exemplo, de crianças mortas em tenridade, que não fizeram mal algum e nem puderam fazer o bem pela própria idade, né? Assim, ficam numa situação sem definição exata, sendo aí privadas da felicidade pela eternidade também. Dessa forma, as crianças acabam por sofrer um castigo imerecido, pois elas não tiveram a escolha da própria sorte, o que também vai de encontro à ideia de justiça de Deus. Assim, o Espiritismo ele não nega, como nos fala Kardec, pois antes confirma a penalidade futura. O que destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega, outro sim, o purgatório, pois prova que nele nos achamos e definindo precisamente e explicando a causa das misérias terrestres, conduz à crença aqueles mesmos que o negam. A doutrina espírita, assim, ela nos esclarece, através das revelações dos espíritos, do estudo, das observações, comparações e deduções lógicas de Allan Kardec, que não existe nem céu e nem inferno conforme as concepções que vimos anteriormente, de um local materializado. Se assim fosse, teríamos um Deus parcial, vingativo, impiedoso, agindo de maneira arbitrária, até cruel, visto que condenaria sua própria criação a uma condição de sofrimento eterno, o que é um contrassenso diante do conhecimento que temos hoje, das revelações dos Espíritos e até da ciência, mas principalmente por tudo que Cristo nos ensinou e de como Ele nos revelou o Pai, que é bondade, justiça e amor. Além disso, estaremos negando a própria lei do progresso, a ideia de que a evolução é um processo que se dá a partir das múltiplas existências que Deus nos permite ter para avançarmos espiritualmente. Dessa forma, vemos que o céu e o inferno não existe como um lugar material, mas é um estado de consciência do espírito. Assim, eu promoverei o meu céu e o meu inferno a partir do bom ou mau uso do meu livre-arbítrio, visto que somos os responsáveis por tornar nossa vida futura feliz ou infeliz, conforme os nossos atos, conforme os nossos pensamentos, pela forma que conduzimos nossa encarnação no presente. Assim nos traz Kardec também das qualidades do indivíduo depende-lhe
a felicidade e não do estado material do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Onde quer que se encontrem, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda a parte. Assim, a condição da minha vida futura vai depender do que eu planto hoje, e por merecimento e justiça de Deus irei colher no mundo espiritual em minhas próximas existências. E para finalizarmos a nossa reflexão, como nos diz Kardec em um comentário no Livro dos Espíritos, na questão 1017, pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamos na encarnação, nas vidas corporais ou físicas. Agradeço a todos vocês, muito obrigada e muita paz.